Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica onde pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências, enfim, transmitir e compartilhar aquilo que aprenderam ao longo da vida. E nós vamos conversar hoje sobre um tema fantástico, logística FLV. Nós vamos falar o que é FLV daqui a pouquinho. Desafios até o consumo. Na indústria de frutas, legumes e vegetais, o FLV, a velocidade e o manuseio cuidadoso são cruciais para garantir a entrega de produtos frescos e não danificados ao mercado, em qualquer época do ano. E para atuar nesse segmento, há que se considerar alguns fatores primordiais relacionados à produção sazonal e à importação, bem como armazenagem e transporte. A logística torna-se vital na cadeia de fornecimento de alimentos frescos. Serviços logísticos rápidos, eficientes e sanitários, caso não sejam executados, impactam diretamente no frescor e na qualidade dos produtos. O frescor do produto é mais crítico do que nunca devido às expectativas dos clientes, já que os consumidores estão agora cada vez mais exigentes. Procedimentos voltados para embalagens, transporte, carga e descarga, além de armazenagem, exigem maior especialização e conhecimento para evitar desperdícios. Quanto menos manuseio, melhor. E é sobre esse tema fantástico que iremos refletir aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Arnaldo Rodrigues. Olha só que prosa fantástica nós teremos daqui a pouquinho na Prosa com Bertaglia. Uma honra e um orgulho trazer aqui para prosear comigo o Arnaldo. Arnaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui contigo, cara. Vamos tentar falar um pouquinho aí. Muito bacana, Arnaldo. Bacana demais. Fico extremamente feliz em ter a sua presença aqui para falar de um assunto que eu julgo muito conveniente nos dias de hoje. Embora eu te conheça por algumas circunstâncias aí de caminhada, de jornada, as pessoas que caminham aqui, que assistem aqui a Prosa com Bertaglia, logicamente não conhecem o Arnaldo. Mas quem é o Arnaldo? Então, rapaz, o Arnaldo é como diz alguns amigos, um verdureiro, né? São 35 anos, né? Apesar de eu comecei a mexer com esse ramo desde os 13, né? Eu sou um apaixonado por operações, apaixonado por logística, né? E sou casado, tenho 2 filhas lindas, sou casado com uma grande executiva do mundo corporativo, que me impulsiona e me faz melhorar cada vez mais. E, enfim, trabalho bastante e adoro o que eu faço. Olha só, que bacana, que bacana. Arnaldo, vamos entrar nessa seara aí. Eu lembro que nós conversamos um tempo atrás, depois você viajou e agora nós estamos voltando aqui para nós conversarmos sobre esse assunto do FLV. Contextualiza um pouco o tema para a gente, conta um pouco de história, de dificuldades e depois nós passamos para a logística. Vamos lá? Vamos lá. Então, o FLV, na verdade, você fala em cadeia, né? Em supply chain é mais fácil. Hoje em dia as pessoas já se familiarizam mais com isso, né? Nada mais é que um item, né? Que você, quando você vai no supermercado, você passa pela seção do FLV, né? E o desafio maior, né? É difícil você falar do produto, do segmento em si, sem falar na cadeia logística, né? É o fator primordial, né? Porque por mais que você produza, importe, faça qualquer tipo de coisa, a cadeia, né, a maneira como você faz isso chegar ao produto, ao consumidor, ao destino, né, ao supermercado, ou a distribuidora, ou o que quer que seja, é o que vai determinar essa questão de qualidade, né? E o que é mais importante, qualidade é o que dita o mercado, né? E, enfim, é um segmento apaixonante e com uma grande diferença, né? O fato de ser perecível, né, nos torna cobra da gente, né? A gente ser cada vez mais ágil, né? Mais rápido, né? Não pode pensar muito. Você tem que ser muito ágil, muito assertivo, porque o produto não aceita muito desaforo, não. É perecível.
Bacana. O Reinaldo, me diz o seguinte: nós estamos falando aqui de FLV, né? Frutas, Uhum, legumes, verduras, mas uhum. basicamente com quais delas? Você consegue trazer alguns exemplos de quais delas você trabalha? Então, na verdade, esse é um grande diferencial, né? Quando você entra qualquer supermercado que você seja cliente, falando aqui especificamente de São Paulo, São Marché, Pão de Açúcar, enfim, uma série deles, você tem a seção de hortifruti e granjeiros, né, que o pessoal fala FLV, né, frutas, legumes e verduras. Você tem lá alface, tem maçã, tem pera, tem cebola, tem batata, aí você tem ovo, aí você tem kiwi, aí não querendo me estender, mas já te colocando algumas coisas. Por exemplo, você tem o Hum? morango, você tem a framboesa, você tem. Poxa, por que você está falando tantos itens? Eu estou tentando classificar eles em graus de dificuldade, em graus de como eles são sensíveis e tudo mais. Para isso, quando você trabalha com esse segmento, você tem que, se você trabalha só com batata, pronto, para ficar mais fácil, batata e cebola, vai aparecer um concorrente seu que vai trabalhar com tomate. E ele vai trabalhar com tomate, e ele vai ver que batata vira bastante, ele vai querer trabalhar com batata também. Então, para você conseguir ter a plenitude disso, você tem que se especializar e ser bom em todos os itens. Eu, particularmente, trabalho com todos os itens. Da gama de FLV do antigo Hortifruti Grangeiros, eu trabalho com tudo. Você entra numa loja, em qualquer supermercado, tudo que você vê lá, a HJ Santa Fé atende. É isso. E eu prezo por isso, para que eu atenda na totalidade. É Que isso. bacana. E Obviamente aí que às vezes não dá. e aí tem um ponto bem característico, né, o Arnaldo? Até porque é um produto altamente sazonal. Você falou aí de alguns deles, né? Morango e tal. Tem Sim. certas épocas que você tem, outras épocas não Uhum. tem, né? E na realidade, e você atende o Brasil inteiro, não é isso, Arnaldo? Então, atendo o Brasil inteiro. Né? Hoje em dia, assim, hoje, nós temos filiais em Manaus, né? Filiais constituídas em Manaus, Macapá, que é capital do Amapá, Santarém, que é no interior do Pará, temos em Parauapebas, que é por incrível que pareça, né? É o polo tecnológico do Brasil, é impressionante como lá é tecnológica a cidade, uma coisa paradoxal. Em Parauapebas, por causa da Vale do Rio Doce, e em Belém. E o que acontece com isso? Onde nós somos mais fortes somos na região norte, né? Mas não deixamos de atender também o Nordeste do Brasil, entendeu? Então nós estamos espalhados no Brasil inteiro praticamente assim, mas com ênfase maior em atendimento na região norte. Óbvio que eu tenho, Paulo, escritórios de compra, eu tenho que ter no Brasil inteiro. E aí, o Arnaldo, uma curiosidade. Agora nós vamos entrar na parte de armazenagem logística aqui, que Uhum. é o nosso foco da conversa. Por exemplo, você deve ter produtos que saem aqui do sul ou do sudeste e você transporta lá para o norte. Como é Uhum. que fica? Porque tem alguns produtos que vão amadurecer no caminho, corre o risco de você perder esses produtos no caminho. Alguns deles são um pouco mais resistentes. Eu vou chutar aqui, eu não sei, eu não sou da área, mas cebola, laranja, alguma coisa desse tipo, o limão, né, um pouco mais resistente. Mas quando você fala do morango, o morango me parece um bichinho que quando você menos percebe, ou pelo menos quando está lá na geladeira, você vai pegar um morango que você acha que está gostoso, pronto, já passou. Como é Já que é passou. isso na parte de transporte? Depois eu até marco, a gente conversa mais, eu te conto a história que eu estou vivendo em si do Morango, né? É um projeto novo que a gente está desenvolvendo. Mas, enfim, existe muito, hoje em dia, o que nós aqui no Sudeste, né, consumimos, falando especificamente assim, morango, são variedades de produto, né? O mesmo produto tem variedades de tipos de semente. Então, a gente procura já os tipos de semente que geram esse produto que são um pouco mais resistentes. O que não leva a não ter o problema. O problema existe, tanto é que meu morango praticamente Tanto é que eu estou te falando do projeto morango, mas o morango praticamente é quase que todo embarcado aéreo, né? Porque ele Ah, não. Ele não. Eu embarco, eu sou um dos poucos guerreiros no meu segmento que faço essa acrobacia de embarcar um morango daqui hoje, né? Na verdade, ontem. Vou te dar um exemplo clássico, real time. Ele saiu daqui ontem, de carreta frigorífica, transporte refrigerado. Essa temperatura varia, oscila entre 0 e 2 graus.
Ele saiu daqui ontem na carreta e vai até Macapá, e em Macapá ele vai ser descarregado na quarta-feira, tá? Para ser descarregado na quarta, para que ele vá para a área de venda da loja para vender na quinta, na sexta, no sábado. Então é um morango, um morango titã que a gente fala. Mas mesmo assim a perda é alta, né? A cadeia acaba se quebrando. Mas tecnicamente falando, é uma expertise, né? É um know-how. A gente é muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas que minimizam essa perda, né? Essa varia que é o maior vilão que eu tenho hoje em dia, é a varia. Mas compensa, por exemplo, quando você pensa em termos de frete, você transportar por caminhão logicamente, você vai ganhar velocidade no transporte aéreo. É compensador isso, essa briga, essa luta? Então, nós temos algumas cidades, por exemplo, Manaus, apesar de ser mais longe, estou falando agora classicamente de transporte aéreo, tá? Ela tem uma rota. O transporte para lá acaba sendo um retorno. Então, você tem tarifa São Paulo-Manaus, mais em conta do que São Paulo-Goiânia. Olha Hum. que paradoxo. Porque é rota do avião. Então, Manaus é mais bem assistida de transporte aéreo. Mas ele é completamente proibitivo para transporte peso, que a gente chama, né? Por exemplo, um saco de cebola são 20 quilos. Não existe frete aéreo palatável para 20 quilos de cebola. Não existe. Impossível. Para o morango, existe, porque é valor agregado alto, é 1 quilo de produto, ok, fica palatável. Para cebola, não. Ah, tá. Na realidade, o valor agregado aí faz toda a diferença entre Total, os diferentes fretes. Tá total, bom. total, E total. aí, e você importa muito o produto ou é mais nacional? Então, não, a força toda é no Brasil, né, do produto nacional, né, o Brasil é um celeiro, né, não só de grãos, né, nós somos, uma coisa abençoada, o que o Brasil o que nós temos de produto, né, e o nível de consumo nosso, até nós exportamos muito, né, então o Brasil é um grande celeiro, mas nada impede que em sazonalidade, assim, de produto, em entre safras, a gente não tenha que buscar o produto fora, né. Engraçado, você falou, inclusive, há um tópico atrás da questão de produtos mais sensíveis, né? Um produto que leva a gente a ver como sensível é a ameixa, por exemplo, né? Uhum. E a gente importa a ameixa da Espanha, né? Região de Leiria, ela vem de container para o Brasil, chega em Santos, a gente traz para o nosso CD aqui em São Paulo, no Ceasa, e daqui a gente distribui ela para Macapá, Manaus, tudo de transporte rodoviário. Então é um produto que tem uma durabilidade. Você fala, como assim se faz com ameixa? Exatamente, tem que ser a ameixa certa, o tempo certo, o time certo. Mas de exportação, Paulo, de importação, desculpa, a gente importa assim, por exemplo, maçã quase todo ano, maçã red, né? Uma variedade de maçã que você vai no supermercado, aquela maçã vermelhinha, argentina. Essa é Uhum. uma variedade que o Brasil não produz. Então você tem que importar ela de fato. Pera, 100% da minha pera, apesar do Brasil ter uma produção ridícula de pera, mas a minha pera é totalmente importada. Argentina, Chile, Estados Unidos. E alguns outros produtos, tirando essa parte Mercosul, que o mercado às vezes nos força a fazer. Batata da Holanda, batata. Importa batata? Importa batata. Né? Importa cebola da Holanda? Importa cebola da Holanda. Né? Alho da China? Alho da China. Então, esses produtos são quando o mercado não nos dá algum tipo de opção, entendeu? Aí você tem que buscar para que fique competitivo, entendeu? Mas tem os produtos que são sempre importados. Pera, maçã, red O e kiwi assim você vai. importa também ou não? Em kiwi também, kiwi também. Kiwi do Chile só, eu nunca trouxe, né? Kiwi da Nova Zelândia. Porque é um produto, como eu te falei, peculiaridades, né? A região norte, que é onde eu atendo, onde a maior força nossa, não é um produto que tem um apelo de venda muito grande. Então, isso acaba dificultando o volume na hora de você trazer, entendeu? Mas, da Nova Zelândia, eu tô falando, Nova Zelândia e Itália. Mas do Chile, sim. Do Chile, como vem de carreta, o transporte acaba ficando mais acessível, ele acaba vindo com algum outro tipo de produto, que não é muito bem recomendado, mas a gente acaba fazendo. Olha que bacana. Ah, a Itália produz kiwi também? Eu não sabia. A Itália eu sou suspeito, né, mas a Itália é maravilhosa no que diz a produtos FLV, né? Eles têm um timing, uma qualidade, assim, impressionante.
kiwis maravilhosos, tomates maravilhosos. A Itália é sensacional. Maçãs maravilhosas. A Itália é muito, muito forte, muito forte. Olha só que bacana. O É. Arnaldo, ó, vamos fazer o seguinte, meu amigo, a prosa está muito bacana, está muito gostosa aqui, né? Já pensei até em tomar uma caipirinha de kiwi aqui, né? Boa. Tá muito bom. Eu queria entrar agora numa seara de falar um pouco mais de logística e a relevância da logística dentro dessa perspectiva do FLV, e nós vamos para o segundo tópico, tá? Então, nós vamos tomar um café, não dá para tomar Uhum. caipirinha, nós vamos tomar um café, uma água, a Corujinha vai Sim. trazer esse café para a gente, ou essa água, e nós vamos em frente. Pode ser, Arnaldo? Claro, sem problema. Olha só que prosa fantástica, pessoal, muito bacana mesmo, trazendo um assunto aqui para as pessoas que acompanham a nossa prosa, um assunto muito bacana aí, que é um tema que é extremamente relevante, pelo menos nós aqui, eu e o Arnaldo, a gente julga compartilhar esse tema como sendo muito importante, até porque toda vez que nós vamos lá para o supermercado, né, Arnaldo, alguma coisa nós vamos pegar em termos de FLV, seja a fruta, seja o legume, seja a verdura, seja o ovo, né? Então alguma coisa a gente Uhum. vai pegar lá. Arnaldo, vamos desbravar um pouco esse território da logística e da sua relevância aí. Muita coisa você já falou de complexidade, de desafios, né? Conta um pouco mais para a gente aí, principalmente de veículos, de temperatura. Você chega a usar cabotagem também, o Arnaldo, ou não? Sim, sim, sim. Usamos cabotagem. Falando da cabotagem, vou atrás para frente aqui. Cabotagem, nós fazemos Manaus, né? O nosso maior volume em Manaus de chegada é via cabotagem. Estou falando aí para você algo em torno de 210 toneladas semana via cabotagem em Manaus, né? 210 mil quilos por semana para lá. E fazemos também para Macapá, que aí é um processinho gostoso. Ela sai, o navio deixa esse container de desova que nós fazemos em Vila do Conde, que é uma cidade próxima de Belém, e de lá ela passa para dentro de uma balsa o container, né? Porque o navio não vai até Macapá, e esse container vai via balsa até Macapá, porque não tem estradas de Belém para Macapá, é só aéreo ou fluvial. Manaus tem estrada, né? Mas não é só na época que está seco, na época da chuva não passa, Uhum. coisas do nosso país, né? Uma capital, a capital da região norte não tem acesso rodoviário. Tem, mas ela só funciona quando não está chovendo. E, bom, e como Parece nós estamos piada, mas é falando da verdade. Amazônia, né? Parece piada. E o transporte, né? De cabotagem nós fazemos nesse nível, como eu te falei, e às vezes fazemos até umas pontes malucas, assim, né? Por exemplo, um container de alho da China, né? Ele vai e entrega para a gente no porto de Manaus, né? Uma burocracia contábil, que o Brasil também é bem bom nisso, né? Em ser burocrata nessa parte, mas também conseguimos fazer, né? Mas o resto maior, ô Paulo, como eu te disse, é rodoviário. O bom e velho frete rodoviário. Por isso que o maior impacto que nós sofremos na história da empresa, como eu te falei, graças a Deus, 35 anos, foi a greve dos caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros foi um impacto monstruoso para a gente, né? Porque simplesmente parou. Até o navio parou, porque o navio precisa que o container, a gente busca o container com carreta rodoviária para botar para o navio. Então parou, literalmente parou. Né? Para a gente foi um atropelo. Mas é isso, são transportes fluidificados, né? Com essa mercadoria viaja em torno de 0 a 2 graus positivo, né? Tem um mecanismo no aparelho que chama Continuous, que ele vai ligado o tempo todo. Quando ele entra na temperatura, ao invés de desligar, que é o procedimento padrão, né, que é o auto-stop, nós não trabalhamos com auto-stop, nós trabalhamos com Continuous Play, que ele cai na temperatura, ele entra na marcha lenta, ele continua jogando vento e a temperatura mais não tão baixa. E tem que ter um processo de tirar gás, né? A carreta tem que abrir as portas 3 vezes por dia, ficar 10 minutos aberta, funcionando, uma das portas só. Não para ter troca de calor, não é isso não. É para que o gás gerado pelos produtos hortifrutícolas, uns geram muito, kiwi, que foi que nós falamos agora, é um vilão, Uhum. né? É um dos maiores vilões. Mas o outro produto que você falou também, o limão, é um mega vilão. Então, você tem que tirar esse gás, porque o etileno, né, ele favorece a maturação dos produtos e acelera
com que eles fiquem, com que eles estraguem, né? A vida útil deles fica acelerada. Então tem que ter essa troca. E alguns cuidadozinhos que, se for elencar todos, parece que é bem complicado, mas não é, igual andar de bicicleta. Basicamente é isso. Mas é um ganho com a experiência, né, Arnaldo? Até porque, conforme você vai falando aqui, eu imagino, se eu tivesse que entrar numa carreta, eu já pegava o caminhão, né, e dirigia durante 8 horas, dormia, depois no dia seguinte pegava de novo, ia. Eu nem ia abrir a porta do caminhão para tirar esse gás que você está falando aí, né? Sem dúvida, e numa dessa compromete toda a qualidade do produto. Isso é vital. Dessa parte do gás etileno é vital para que você tenha uma qualidade no frio, como nós falamos, na cadeia de frio, né? É muito importante. E como eu te falei, né? A empresa tem 35 anos, Paulo, só a título de informação assim, de transporte. O meu pai, que começou a empresa, nós somos uma empresa familiar, né? Que deu certo. Eu era muito garoto e eu lembro que meu pai trabalhou na Camargo Correia, Construções e Comércio Camargo Correia, em 1977, denunciando a idade aqui. Eu era garoto, tinha 3 aninhos, e eu fui morar em Tucuruí, no interior do Pará, né? E daí, de lá para voltar para São Paulo, meu pai começou um negócio mais ou menos parecido, olha isso, em 77, tá? Estamos falando antes. E essa mercadoria para o interior do Pará, em caminhões carga seca, que nós falamos, caminhões normais, caminhões de carroceria aberta, né? E demorava 4 dias para chegar. Você imagina como aí sim era difícil a qualidade do produto indo no calor do interior do Pará, saindo daqui de São Paulo para ir para lá, e demorando 4 dias para chegar. Aí a gente foi adquirindo um know-howzinho. Não, e interessante isso, até utilizando um pouco a sua experiência, eu tenho lido alguns artigos, e num desses artigos, inclusive, ele comenta que existe muita perda no processo, né? Ou seja, eu fiz até uma prosa recentemente com uma pessoa que trabalha com soja, e ele diz que só na logística tem uma perda da ordem de até 5% aí das sementes. No transporte, logicamente que, curiosamente, é um pouco diferente disso que você está falando, porque os grãos vão caindo, né, dos graneleiros, mas aqui no caso, a leitura que eu fiz é que tem produto que na logística pode perder até 40%. Faz sentido isso? Faz sentido. Faz sentido. Na verdade, a culpa acaba não sendo da logística, tá? Essa perda dos 40%. Obviamente que se você trouxer um morango para a equação, você vai trabalhar com 40%, sim, tá? Não tenha dúvida, né? Daí para mais até, às vezes. Mas a perda é o maior vilão, né? Porque você trabalha, você imagina que cada cliente tem sua particularidade. Então, por exemplo, alguns tipos de defeito em alguns tipos de produto, não estou falando de avaria, de podridão, desse tipo de coisa que o produto realmente mereça ser descartado. É um tipo de padrão que é difícil você equacionar e manter quando você está a 6 dias de distância do local de origem, né? Como assim, não? Tomate. Pego ele, o maior vilão da história. Ele é impressionante, ele é um player desagradável. Você vai no mercado em São Paulo, você compra um tomate para sua casa, se ele tiver uma mancha, um defeitinho, você fala, não quero sem mancha, sem defeitinho. Mas não quer dizer que aquele tomate esteja ruim. No norte, a pessoa vai fazer a mesma coisa, só que ao fazer isso, você descarta esse tomate, e esse tomate ele tem uma carga de frete de 25%, de 20% a 40% do valor dele é frete. Aí você chega no número que você comentou comigo agora. Entendeu? O frete é um grande vilão, Paulo. Hoje em dia eu estou falando para você de um frete para Macapá, essa que saiu ontem daqui, uma carreta frigorífica, uma das que saíram ontem, saíram várias, daqui até Macapá com custo de balsa e tudo mais, estamos falando em 40, 42 mil reais. É isso. Então, o frete às vezes ele chega a ficar mais caro que o produto. É isso. Puxa vida, quer dizer, no final das contas acaba onerando aí o consumidor, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por mais que você tenha uma logística otimizada, por mais que você tenha centros de distribuição espalhados para que otimize, o frete é um grande vilão. Um país continental que nós não temos, você conversou com o rapaz
que você comentou agora da soja, né? Essa perda que ele tem é transporte rodoviário, né? Como que a gente pode falar em transporte rodoviário de soja? A gente tinha que estar falando de trem, a gente tinha que É estar falando de verdade. ferrovia. É um absurdo. Um país desse tamanho, com essas dimensões, nós não temos ferrovia, não temos. Não, e Você deve você, ter com comentado. certeza, aí no transporte do seu produto, você não usa o ferroviário, ou usa em alguns Nada. lugares? Nada? Zero. Zero. Pode ser Tá. zero. Para não dizer que nunca foi usado na história, foi usado uma época, por causa da Vale do Rio Doce, como eu te comentei, e a Vale tinha uma operação no interior do Maranhão, tinha que vir via São Luís, era uma operação logística meio maluca, né? E nós utilizávamos, a pedido deles, o trem da Vale do Rio Doce, essa mercadoria saía de São Luís do Maranhão, e até Imperatriz, e ela parava nos pontos do trem, e nós descontinuamos isso, porque o trem é muito devagar e prejudicava a qualidade do produto. E aí tem um ponto interessante, né, Arnaldo? Porque na realidade nós estamos falando aqui dos ativos, dos caminhões que transportam tal, e da confiança que precisa ter. Eu pego aqui aquele ponto que você comentou, ou seja, o caminhão precisa abrir as portas aí 3 vezes ao dia tal. Uhum. Ou seja, o motorista tem que ser um camarada de confiança, né? Porque se ele não fizer isso, pode estar tudo a perder, né? Então, aí de novo, a gente acaba chegando no custo Brasil, né? É totalmente empírica a situação, Paulo, que gera até um pouco de apreensão. Nós já tivemos transporte próprio, tá? Quase nunca chegamos perto de atender toda a nossa demanda, mas foi uma das coisas que brilhou nossos olhos e nós desistimos, descontinuamos, porque justamente por falta de material humano. É um grande complicador, né? Porque é totalmente empírico e totalmente na base do o nosso gerente de logística, a nossa gerente de logística, né, é a Camila, ela tem que ter uma cintura muito grande, porque um cara desse, ele destrói todo o processo se ele não tiver motivado, não é motivado com a empresa dele, é motivado com você, prestador, o cara que está tomando o serviço. Ele tem que estar extremamente, ele tem que simpatizar com o meu pessoal, ele tem que simpatizar com o meu pessoal da descarga, ele tem que simpatizar porque senão ele faz o serviço dele mal feito e compromete a carga e a vida útil do produto diminui. É difícil. Ok. Bacana, bacana a nossa prosa aqui, muito legal. Se Uhum. você tivesse que dar algumas dicas, trazer algumas curiosidades mais, o que você traria para a gente aqui na prosa com Bertaglia, Arnaldo? Cara, o que eu vou te falar? Assim, dica, né? É, dica é mais complicado assim de te falar porque o meu negócio é muito é muito mais o atacado te impede um pouco de dar dicas, né? Como eu te falei, tá tudo mais ou menos explicado assim dessa parte de transporte e tudo, né? Mas algumas particularidades que eu acho bem interessantes assim do Brasil é essa coisa que eu comentei contigo de ter escritórios de compra espalhados pelo Brasil, né? Porque hoje em dia a melhor uva que se produz no Brasil é no Nordeste. Olha que Uhum. coisa absurda. A melhor manga é do Nordeste. O melhor melão disparado do Nordeste. Né? Você fala, do Nordeste? É, do Nordeste. Né? Morango, o melhor morango, Paulo, do Brasil é da Chapada Diamantina, na Bahia. Não é de Atibaia, não é de Piedade. Perdoe os produtores de Atibaia, os produtores de Piedade. Eu sou paulista, mas o melhor São morango do meus Brasil é da vizinhos aqui, eu sou de Itatiba, eles estão aqui Pois pertinho, é. né? Pois é, você falar isso para eles, vão ficar bem chateados, mas é o melhor morango do Brasil é da Chapada Diamantina. Essas particularidades, essa coisa do Brasil, um dos melhores abacaxis que eu já vi particularmente, produzido em Santarém, no Pará, interior do Pará, né? Então o Brasil tem dessas coisas, né? Dessa particularidade de culturas, né? Que força com que você tenha que se espalhar, né? Se ramificar pelo Brasil inteiro, né? E ter gente, comprador espalhado pelo Brasil inteiro, alguns até que eu preciso confessar que eu vi uma vez só e trabalham comigo há muito tempo. É bem, bem interessante isso. Que bacana, meu amigo. Arnaldo, que contribuição fantástica, né? Eu gosto muito de fruta, né? Eu gosto muito, Uhum. na realidade, eu não sou vegetariano, mas eu É. consumo bastante aí os legumes e as verduras. Arnaldo, um abraço virtual para você, né? Gratidão enorme pela sua contribuição, meu amigo. Paulo, à disposição, te agradeço, tá? A oportunidade e, pô, muito legal o teu programa, assim, de falar essa coisa da prosa, é muito descontraído, a gente acaba aprendendo muita coisa
E longa vida, cara, adorei. E conte comigo, o que precisar, estou à disposição. Bacana, vamos nessa, meu amigo, e vamos ao infinito e além, porque o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para Denise Paludeto aí, tá bom? Sim, com certeza será dado. Um grande abraço. Tchau, tchau, meu amigo. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!